um pouco extenso. Pessoal, primeiramente, parabéns para vocês que estão aqui hoje acompanhando essa aula, tá? Como eu gosto sempre de falar para vocês, trader não gosta muito, né, desse tipo de conteúdo mais teórico, mas vocês que estão acompanhando são já predestinados a serem vencedores no mercado, porque vocês estão buscando um conhecimento de base que vai ajudar vocês na parte prática quando vocês estão operando, tá? Então, lembrando que hoje nós estamos na nossa terceira aula. A gente teve a primeira aula onde a gente conversou bastante a respeito da curva de desenvolvimento do trader. Nós tivemos a aula de ontem, onde a gente falou de gestão de capital, onde nós trabalhamos com a nossa técnica de capital virtual, mostrando como vocês devem construir, gerar caixa para que vocês possam operar de uma maneira segura. E falando em segurança, hoje a gente vai tratar do nosso terceiro pilar, que é a parte do controle de risco. Eu queria pedir para vocês que vocês assistam essa aula com a mente e o coração de vocês abertos, tá? Porque a gente vai explicar para vocês alguns conceitos que eles andam na contramão daquilo que a gente costuma escutar por aí dentro de um senso comum, tá? Mas, mais uma vez, eu digo para vocês, eu acredito que a gente tem que fugir, quando a gente fala de day trade, do senso comum. Numa atividade onde a grande maioria das pessoas não consegue se dar bem, isso quer dizer que o senso comum, ou seja, aquilo que a maioria das pessoas acredita, não funciona. Concorda comigo? Tá? Se todas essas teorias que as pessoas costumam defender funcionassem, todo mundo ia ganhar dinheiro no day trade. E não é isso que a gente vê na realidade. Então, às vezes o Fabrício acaba sendo um pouco do contra. Ah, o Fabrício é um cara chato, ele quer ser o diferentão, ele quer ser o do contra. Não, é que se você for na onda daquilo que todo mundo faz, a probabilidade é que você tenha o mesmo resultado que a maioria das pessoas tem. Concorda comigo ou não? E qual resultado é esse? É um resultado ruim, correto? Então, esse terceiro pilar, onde a gente vai trabalhar sobre o controle, falar sobre o controle de risco, ele foi desenvolvido totalmente por mim. Essa filosofia é uma filosofia minha que eu desenvolvi com o passar do tempo. E um detalhe importante, como isso não foi ensinado para mim por ninguém, eu aprendi apanhando, eu aprendi operando. Então foi o mercado, através de muito sofrimento e bastante prejuízo financeiro, que me ensinou a encarar o day trade dessa forma. Eu consigo resumir essa aula de hoje com um simples desenho, tá? Um desenho muito simples, que é esse desenho que vocês estão enxergando aqui, olha. Tá? Eu vou usar na aula de hoje alguns slides aí que eu passei na apresentação nossa lá em São Paulo, e vocês vão perceber que eu uso muito, até no meu canal, várias vezes vocês enxergam esse desenho aqui, olha, tá? O que é isso aqui? É o que eu chamo de teoria das flechinhas. Parece algo bastante simples, mas isso aqui é capaz de mudar completamente a tua percepção do day trade. Dentro da teoria das flechinhas, eu achei ou eu encontrei o que eu chamo de fórmula do sucesso no day trade, que é o que eu vou passar para vocês nessa aula de hoje, tá? Então, mente aberta, coração aberto, para que a gente possa absorver esse conteúdo da melhor maneira possível, tá joia? Não esqueci, Alexa. Bem, para quem acompanhou aí a aula de ontem e viu a gente falando sobre a técnica de capital virtual, vocês já devem ter percebido que muda um pouco a tua forma de pensar quando você está operando. A maior parte dos traders, principalmente os traders mais iniciantes, eles têm uma ansiedade muito grande em ganhar dinheiro. Então, o foco total do trader, quando ele está operando, é em buscar oportunidades, buscar alternativa para ganhar.
dinheiro. Eu tô de olho no mercado lá, tá, pessoal? Se eu enxergar qualquer coisa lá, eu grito para vocês. Então, o foco total do trader é: eu preciso ganhar dinheiro. Quando você passa a operar com a técnica do capital virtual, você muda um pouco o teu foco, porque você vai trabalhar com um valor pequeno. Então você vai fazer lá no teu primeiro mês um depósito lá de R$ 300 na conta e você não pode perder aqueles R$ 300, porque é um joguinho que você está fazendo ali. É um joguinho de você contra você mesmo. Então você precisa trabalhar com aqueles 300 para fazer aqueles R$ 300 durar o mês todo. Lembrando que não é tão difícil assim. Para você acabar com ele, você vai ter que tomar 10 stops no mês. E como a gente toma um só por dia, porque se a gente levar um stop no dia, a gente para, você vai ter que stopar 10 dias seguidos, o que torna isso muito difícil. Então você mudou completamente o teu foco. Você tirou o foco de ganhar dinheiro e colocou o teu foco no se manter no jogo o maior tempo que você puder, fazendo aquele teu aporte do mês de R$ 300 durar o máximo possível. Então você já começou a trabalhar a tua mente de uma forma diferente, não sendo igual à maioria dos traders que entram no mercado, correto? E aí, você vai perceber o seguinte, que a gente vai utilizar o que eu chamo de teoria das flechinhas. O que é, Fabrício, a tal da teoria das flechinhas? Você, quando está operando, você precisa ganhar um pouco mais do que você perde. Então você vai buscar, ó, ganhar assim e perder assim, tá? Só que repare, a flechinha verde, que são os seus ganhos, ela é um pouco maior do que a vermelha. Ela não é muito maior. Isso quer dizer que, quando a gente fala de relação risco-retorno, você não deve buscar uma relação risco-retorno muito desproporcional, que é o que se prega por aí, né? Que você tem que pegar um ganho 3-1, 4-1, operar com um stop bem curto e um alvo bem longo. Esse é o senso comum. A gente, dentro da nossa metodologia, a gente vai trabalhar ao contrário. A gente vai buscar um gain, ou seja, um alvo, uma operação vencedora, um pouquinho maior do que as nossas operações perdedoras. Um pouquinho. E por que, Fabrício, que a gente vai buscar um pouquinho? Porque isso aqui, a teoria das flechinhas, ela joga para a gente a seguinte responsabilidade, que é a responsabilidade de ter que acertar mais de 50% dos trades que a gente faz. Correto? Porque se você ganha, por exemplo, 100 e você perde 80, se você acertar mais da metade dos trades que você faz, automaticamente o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro. Ah, isso é matemática, pessoal. Não tem como a gente discutir com isso. Então, quando você usa um setup ou um operacional, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, na aula de amanhã, mas que você ganha um pouquinho mais do que você perde, o teu desafio passa a ser: eu preciso acertar mais da metade das minhas operações. E outra coisa que a gente vai demonstrar na aula de hoje, quando a gente fala acertar mais da metade, eu não estou falando de acertar 90% das operações, não, pessoal. E nem acertar 70% das operações. Não é isso, não. Se você acertar um pouco a mais de 50%, já é suficiente para você ter um resultado positivo no mercado. Tá? Para quem aí gosta de estudar jogos, já deve ter lido que os cassinos lá de Las Vegas, eles costumam ter um edge de 1%. Ou seja, nos jogos de cassino, cada 100 jogos, 51 o cassino ganha e 49 o cliente, o jogador ganha.
Ou seja, Las Vegas foi construída com 1% de edge. Tá? Não há necessidade de se ter um índice de acerto estratosférico para você ser rentável. Mas a gente vai deixar isso bem claro durante a explicação da aula de hoje. Então, nós vamos bater em cima disso. A gente precisa ganhar um pouquinho mais do que a gente perde, e o nosso desafio é acertar mais de 50% das nossas operações. Eu vou demonstrar para vocês hoje de que essa minha teoria está certa, tá? Vou provar para vocês que essa minha teoria está certa. Primeiro, vamos analisar aqui duas operações, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção nessas duas operações aqui, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, uma operação que foi feita há um tempo atrás, utilizando o nosso setup, o RPV. O RPV é um setup de scalp, tá? Onde você tem um rompimento de um fundo anterior, ou seja, você teve uma formação num pivô anterior, quando ele volta aqui, ó, e toca na média, você faz a tua venda e faz uma operação de scalping saindo aqui, ó, com 100 pontos, tá? Então essa é uma operação rápida, uma operação que tem um stop curto, um alvo curto, uma operação que geralmente acontece de uma forma muito rápida. Essa operação, por exemplo, ela durou 5 minutos, tá? Perdeu o fundo anterior, corrigiu, tocou na média, tua venda já está aqui, teu alvo já está aqui, o stop aqui em cima, acabou a operação em 5 minutos e você consegue, nós no caso conseguimos 100 pontos nessa operação que foi feita aqui. Legal? Entenderam a operação? Tranquilo. Agora eu quero que vocês olhem para essa outra operação aqui, ó. Tá? Essa operação aqui foi uma operação, inclusive, que na época lá foi o Pazini que mandou, tinha feito. Dentro da leitura de contexto do mercado que ele tinha feito, da continuidade do dia anterior, o, o índice tinha perdido aqui o preço de abertura, tinha montado um pivô de baixa, ele fez as projeções dele lá, de FIBO que ele faz, e projetou um alvo lá embaixo, lá, olha, um alvo de 500 pontos, tá? Então ele vendeu aqui e o alvo saiu aqui. Tá? Olha as correções, inclusive, que o mercado fez, né? Até chegar lá no alvo que ele havia projetado. Mais um detalhe importante: essa operação, olha, ela durou 1 hora e 50 minutos. Tá? Agora eu quero que você olhe para essas duas operações e se imagine fazendo essas duas operações. E eu quero que você responda para você mesmo, qual dessas operações você acha que é mais fácil? Você acha que é mais fácil você acertar essa aqui, ó, que bateu aqui, saiu aqui? Ou você fazer essa leitura de contexto aqui, olha, e ficar 2 horas na operação aqui, esperando bater no teu alvo lá e suportando essas correções todas que o índice fez? Hein? Respondo aí. Qual que vocês acham dessas duas operações que é a mais fácil? Enquanto vocês pensam, eu vou ler a pergunta lá. Eu já vou responder essa tua pergunta aí, Marcos Simões. Pessoal, é evidente, é claro que todo mundo vai responder que esse trade aqui é mais fácil. Tem alguém aí que acha que esse aqui dos 500 pontos é mais fácil? Diga, eu não vou precisar você falar para você justificar, não. Só diga. Alguém acha que o trade 2 aí é mais fácil do que o trade 1? Eu acho muito difícil. Eu dou essa aula há muito tempo e nunca ninguém falou para mim que acha que esse trade aqui é mais fácil. Tá? Só que aí você pensa o seguinte, né? Existe uma diferença entre esses dois trades. Claro que existe. Então, quando você pega o primeiro trade aqui, ó, que foi um trade de 100 pontos, você ganha R$ 20 para fazer ele com um contrato. É ou não é? Em compensação, se você fizesse outro trade aqui, olha, que é um trade mais difícil, você vai ganhar mais. Você vai ganhar R$ 100. Então, justifica-se dessa forma. É melhor a gente buscar um alvo mais longo,
Porque assim a gente vai ganhar mais. É mais difícil de você conseguir fazer a operação. Mas você tem você tem a vantagem que você vai ganhar mais, um valor maior naquela operação mais. Então você vai ser recompensado por ela. Essa é a justificativa. Correto. Mas então daí eu penso da seguinte forma. E se você fizer essa operação aqui com 5 contratos, quanto que você vai ganhar? Ah, não, daí eu vou ganhar R$ 100. Não, mas pera lá, então aqui agora a gente está tendo um conflito. R$ 100 não é igual a R$ 100? Hein? Essa nota de 100 aqui, ó, ela não é igual a essa nota de 100? Então, se os dois R$ 100 são iguais, por que é? Porque pichorra que você vai tentar fazer a operação mais difícil. Qual é a justificativa para fazer a operação mais difícil, então? Sabe qual é a explicação? É porque as pessoas não sabem operar, elas não conhecem a teoria das flechinhas. Elas não sabem que você tem que aumentar os teus ganhos com relação ao aumento de contratos que você faz. Então, para você ganhar mais, você não faz mais pontos ou operações mais difíceis. Não, você continua operando de um jeito bobinho. Mas quanto mais você dominar aquele jeito bobinho e quanto mais caixa você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, maior você opera. É óbvio, porque um trade com 100 pontos com 5 contratos, você ganha R$ 100, mas com 50 contratos você ganha 1.000. Fazendo uma operação bobinha, sem precisar projetar alvos estratosféricos e ficar 4 horas numa operação. Estão pegando o raciocínio? Então eu sempre falo, fique bom em ganhar vintão. Se você aprender a ganhar vintão, mas conseguir fazer isso de forma consistente, a maior parte do tempo, o que é que vai acontecer? Você fica rico no mercado. Porque basta você ir aumentando o teu capital e, consequentemente, aumentando a mão, o tamanho das operações que você faz. Isso me parece muito óbvio. Por que é que os professores, catedráticos de day trade não concordam com o Fabrício? Por que o pessoal quer ficar fazendo análises mirabolantes, projetando alvos estratosféricos? Sabe por quê? Porque não conhece a minha teoria das flechinhas. O pessoal não conhece a minha fórmula do sucesso no day trade. Presta atenção nela aqui, olha. Qual é a única coisa que você controla aí? Você controla os teus ganhos, hein? Tem como a gente fazer uma operação hoje no índice, daqui a pouco a gente vai operar. Tem como eu entrar aqui, olha, e falar, pessoal, hoje nós vamos fazer uma operação, nós vamos pegar 1.000 pontos no índice. Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre isso, pessoal. Eu pego quando o mercado deixa. Se o mercado não deixar, eu não vou pegar. Não está sob o meu poder, não está sob o meu controle quantos pontos eu vou pegar na minha operação. Da mesma forma, é o meu índice de acerto. Tem como eu falar para vocês, pessoal, olha, esse mês nós vamos fechar o mês com 68% de índice de acerto. Tem como eu ter controle sobre isso? Não, eu nunca sei qual é a operação que vai dar certo, qual é que vai dar errado. Claro, eu capricho para tentar aumentar o máximo que eu puder o meu índice de acerto, mas ele não está sob o meu poder. Eu não tenho controle, não está na minha mão. Quanto por cento das operações eu vou acertar? E a outra variável da fórmula? E essa aqui, ó. Isso aqui está na minha mão. Isso aqui eu controlo. Ou seja, de toda essa fórmula, a única coisa que você tem controle é o que trader nenhum controla, que é quanto você pode perder. Sabe por que isso funciona para mim? Quem aí já escutou falar assim, não mexe no stop. Não toca a mão no stop. O stop é inegociável. Quem aí que opera junto comigo já escutou eu usar essa frase o tempo todo? Por quê? Porque é a única coisa que a gente pode controlar é a flechinha vermelha. Se você não controla a flechinha vermelha, tudo isso aqui cai por terra. Agora, por que é que os professores defendem a tese que você tem que pegar um alvo muito longo? Sabe por quê? Porque eles não controlam isso aqui, ó.
Os caras usam stops técnicos enormes. E daí, como é que você vai pegar uma flechinha verde pequenininha? Não tem como. Você vai ter que pegar uma puta de uma flechona verde para você compensar a baita da flechona vermelha. Então, o que é que o Fabrício faz? Eu afogo, eu enforco, eu reduzo o máximo que eu puder a minha flechinha vermelha. Porque de qualquer porcaria que eu ganhar, qualquer cisco que eu ganhe, eu fico maior do que ela. E daí basta eu acertar mais da metade das operações. Conseguiram entender? Então, o grande segredo do trader, para o cara conseguir ganhar, é ele ser muito rigoroso com relação à flechinha vermelha. Por isso eu falo, o mais importante é aprender a perder. E a gente vai perder pra caramba. Nós vamos tomar um monte de stop. E você tem que conviver com eles. Porque se você não aceitar os stops, você começa a usar de subterfúgios, de artifícios para você fugir dele. E quando você começa a fugir do stop, o que, que acontece? Você começa a aumentar a tua flechinha vermelha. E daí toda essa teoria começa a cair por terra. Vocês compreenderam? Então a coisa mais importante para a gente é o quê? A coisa mais importante é a gente controlar os nossos stops. Anote, escreva grande num papel, cola em cima do teu computador. Não tem negociação com stop. O stop está definido, bateu nele, acabou. Pula fora. Porque é a única coisa que a gente pode controlar. Ok? Tá ficando claro para vocês até aqui? A história do café aí é porque eu dei essa aula aqui lá em São Paulo, pessoal. E ela acabava justamente na hora do coffee break, tá? Por isso que aparece ali agora a questão do café. Tá? Vamos só conversar um pouquinho a respeito de operacional. Então, o que, que a gente costuma fazer, hein? Quando a gente está operando. O que, que a gente costuma fazer, pessoal? A gente não costuma operar as troços bobinhos aqui, ó. Hein? Esse operacional aqui, esse operacional tonguinho, pessoal. É ou não é? Hein? Isso aqui é bobinho. O que, que a gente vai fazer? Ah, subiu aqui, entrou aqui, ó, virou para cá, a gente vende aqui, põe um stop aqui, o alvo aqui. É ou não é isso que a gente faz? Alguém acha que isso aqui é difícil? Que é algo mirabolante? Não é, gente. Todo mundo aprende isso aqui em 2 aulas. Em 2 aulas o cara aprende, tá? E daí o que que acontece? Quando você começa a operar esse operacional, a gente vai falar mais sobre o operacional na aula da manhã, tá? Mas isso aqui meio que te direciona para a teoria das flechinhas. Porque você começa a ganhar ali teus 150, 160, 200 pontos, perde ali 110, 130, 100. Então ele mais ou menos ele te joga ali dentro da teoria das flechinhas. E é isso que a gente tem feito já há um bom tempo. Tá? Então vamos dar uma olhada lá. Quem foi perguntou foi o Marcos Simões que perguntou. Vamos pegar aqui, olha, alguns resultados de operações nossas. Tá? Lembrando que essa planilha aqui, o pessoal tem notícia agora, 9h30, tá? Se alguém estiver operando aí, segura a mão. Então vamos pegar aí, pessoal, os resultados nossos aí dos últimos 2 anos. Tá? Vamos pegar os últimos 2 anos. Aí, vamos dar uma olhada o que a gente conseguiu fazer nesses últimos 2 anos, tá? Então a gente nota aqui, ó, média de ganhos, 44,27. Média de perdas, 34,17. O que é isso aqui, pessoal? Esses valores aqui. Está dizendo que quando a gente ganha sim. E quando a gente perde sim. É ou não é? Olha aí a teoria das flechinhas. Tá, e acerta quanto por cento das operações? 65. Sabe qual que é o resultado disso aqui? O resultado é esse aqui, ó. Olha o que acontece com a conta.
tá? É mágica? Não, é matemática. Erra pra caramba? Erra pra caramba. Toma um monte de stop. Mas você acaba tendo um resultado positivo. A conta só cresce, só anda para cima. Preste atenção numa coisa importante agora. Vamos pegar aqui a nossa caneta e vamos anotar esses dados? Então, anota lá, ó. Qual que é o risco que a gente corre? Qual que é o índice de acerto? Qual que é o nosso payoff? E qual que é o capital da conta hoje? Então, o capital da conta hoje, qual é? 10.610. Qual que é o risco? O nosso risco é de 0,32. Então, cada operação que a gente faz, em média, a gente está correndo um risco de 0,32%. Qual que é o nosso índice de acerto? 65%. E qual que é o nosso payoff? É de 1,30. Então, quando a gente perde 1. Quando a gente ganha 1,30. Tá? Então, com esses dados, eu acabei de anotar aqui no meu papel, no meu diário, com esses dados, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a nossa conta crescer dessa forma. Então, a curva vira para cima e você vai aumentando o teu capital cada vez mais. E aumentando a mão, aumentando o número de contratos. Ok? Correto? Vamos dar uma olhadinha, fazendo uma projeção disso aqui para frente, pessoal. Porque isso aqui é o que aconteceu para trás. Isso aqui é o passado, nós estamos olhando para o passado. Agora vamos olhar para frente? Vamos fazer uma projeção para frente? Vamos. Vamos pegar a nossa planilha de Monte Carlo? Tá aqui, ó. Para quem não conhece, pessoal, o que é a planilha de Monte Carlo? A planilha de Monte Carlo, ela é uma planilha que é utilizada para você fazer a análise e projeção de trade systems. Tá? Então, você vai pegar um operacional, você vai carregar os dados desse operacional na planilha de Monte Carlo e ela vai fazer uma projeção do futuro para você. Então, ela vai pegar aqueles dados e vai jogar para o futuro uma simulação de 500 trades de forma randômica, mas lá no final desses 500 trades, ela vai manter o mesmo padrão que você tem hoje. Então, é como se você estivesse olhando para a tua conta no futuro, entendeu? Desde que você mantenha os mesmos padrões operacionais que você está tendo no momento. Tá? Então, eu já coloquei os dados aqui, coloquei o valor da conta hoje, coloquei o risco, coloquei o índice de acerto, coloquei o payoff aqui, e agora o que a gente faz? A gente carrega ela, ó, e ela lança para a gente um gráfico, que vocês estão vendo aqui embaixo, olha, com a curva de crescimento de capital daqui para frente. Ela faz uma projeção dos próximos 500 trades e mostra o que vai acontecer com essa conta no futuro. E reparem que a curva continua inclinada para cima. E você pode fazer várias projeções. Então eu vou alimentar a planilha de novo aqui, ó. Ela vai jogar mais uma simulação. Olha a curva, ó. Vocês notaram como a curva ela continua com uma característica muito semelhante àquela que a gente já conseguiu? E você pode ficar a tarde toda, aqui a manhã toda aqui fazendo simulações, ó. Todas elas, ela vai jogar uma curva positiva, a curva para cima. Tá vendo? Olha lá, ó. Todas as vezes que você pedir para a planilha reprojetar, ela vai colocar a curva para cima. Mas o que é mais importante nisso aqui? Que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui agora pode mudar a tua vida no day trade. Eu quero que você fique muito ligado agora e quero que você preste atenção aqui, ó, nesta coluna. Tá? O que é essa coluna aqui? Essa coluna, pessoal, é a projeção de operações que a planilha de Monte Carlo está fazendo. Então, ela projeta
as operações no futuro, fazendo de conta que nós estamos fazendo essas operações, tá? Cada linha azul que vocês enxergam aqui nessa coluna é uma operação positiva. É uma operação que deu gain. E cada linha dessas que vocês enxergam vermelha é uma operação que deu stop, deu loss. Reparem, quando vocês olham para essa coluna, olha, que existem linhas azuis e existem linhas vermelhas. Elas se intercalam. Por quê? Porque você vai ter operações positivas e vai ter operações negativas. Faz parte do processo, faz parte do jogo. Mas mesmo assim, você tendo esta variação de acertos e erros, a curva continua apontada para cima. E olha agora que interessante, agora aqui que vem o tchan. Olha para a coluna lá. Repare que existem linhas azuis e linhas vermelhas, tá vendo? Olha o que vai acontecer a hora que eu alimentar a planilha e pedir para ela calcular de novo. Quer ver? Ó, vou apertar, ó, Enter. Olha lá o que aconteceu com aquela coluna. Você percebeu que mudou de posição? Algumas operações que eram azuis ficaram vermelhas, outras que eram vermelhas ficaram azuis. Aqui, olha, nessa sequência a gente tem operações intercaladas, a gente tem sequências, olha, de operações perdedoras. Tá vendo que sequência aqui, olha, de operações perdedoras? A gente tem sequência de operações vencedoras. Ela se olha essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operações perdedoras, assim, isso que eu falei para vocês que não acontece na projeção da planilha aqui, que é de forma randômica, aconteceu. Mas mesmo assim, olha para a curva de crescimento de capital. Ela continua apontada para cima. Vamos fazer mais uma simulação? Olha lá de novo para a coluna lá de linhas azuis e vermelhas e presta atenção nos números. Olha lá, fica olhando lá, ó, mudou de novo. Alternou operações que eram positivas, ficaram negativas, algumas que eram negativas ficaram positivas. E olha para a curva de crescimento de capital. Ela continua apontada para cima. Por isso que quando a gente está operando, pessoal, muitas vezes vocês já escutaram o Fabrício falar assim, turma, o que vai acontecer com essa operação aqui que a gente entrou agora? Ela vai dar gain ou vai dar loss? O que vai dar? Nós vamos ganhar ou vamos perder? E vocês já ouviram o Fabrício falar assim, ó, eu não estou nem aí com o resultado dessa operação. E eu quero com o resultado, dane-se o resultado da operação. Ela pode dar gain, ela pode dar loss, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Por que eu digo isso? Porque não interessa a operação que você está fazendo, se ela vai ser uma linha azul ou se ela vai ser uma linha vermelha. A curva de crescimento de capital que você vai ter independe da sequência das operações. Não interessa se a operação vai ser azul ou se vai ser vermelha. O que interessa? Você fez a operação dentro dos parâmetros planejados? Fiz. Se você seguir os parâmetros planejados, você vai ter essa curva de crescimento de capital. Ah, eu não acredito, Fabrício. Mas então como é que nós tivemos essa aqui? Se a gente usou os mesmos parâmetros. Então, se você usar os mesmos parâmetros, você vai ter essa curva de crescimento de capital. Então, o que importa? Que você faça a operação que deve ser feita, independente do resultado dela. Ela pode ser uma operação positiva? Ótimo! A gente fica feliz. Ela pode ser uma operação negativa? Ótimo! A gente fica feliz também quando ela é negativa, mas realizada dentro do nosso planejamento. Porque a gente sabe que se a gente for fiel ao nosso planejamento, a gente vai ter o resultado positivo no final. Então a gente precisa ressignificar as operações que nós estamos fazendo e parar de considerar operações positivas como operações boas e operações negativas como operações ruins. Por exemplo, se você olhar para essa curva de crescimento de capital aqui agora, e eu perguntar assim para você, olha, essa operação aqui, olha, ela foi uma operação boa ou foi uma operação ruim? Foi ótima. Ué, mas ela foi vermelha? Foi ótima, porque ela foi vermelha dentro do padrão. E se ela foi vermelha dentro do padrão, ela não vai interferir no crescimento do capital.
Isso faz com que eu não considere mais operações boas as operações de ganho e operações ruins as operações de perda. Eu estou cagando se a operação vai dar ganho ou vai dar loss. O que eu preciso fazer, e é o meu papel de um trader profissional, é eu realizar a operação dentro dos parâmetros que foram estipulados. Porque assim eu vou ter a segurança de que eu vou continuar vendo a minha curva de crescimento de capital apontada para cima. Eu tenho falado para vocês bastante nesses últimos dias que para você ser um trader de sucesso é preciso que você tenha fé. Falo ou não falo isso? Você tem que ter fé. Quando eu falo fé, eu não estou falando em fé religiosa, que é a fé que você tem em Jesus Cristo, em Nossa Senhora ou em Buda. Não. Quando eu falo fé, eu estou falando é você acreditar cegamente naquilo que você está fazendo. Se você não tiver fé, você não consegue passar pelos momentos de dificuldade. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Imagina que entra um aluno novo na minha mentoria. Tá? Entra em contato comigo lá, ele vira meu aluno de mentoria, começa a conviver comigo lá diariamente, a gente começa a conversar, o cara começa a operar junto comigo. E ele começou nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui. E daí ele pega essa sequência de operações pela frente, operando junto com o Fabrício. Tá? Tamo junto lá. Vamos operar junto, cara! Uhul! Vamos descer o pau. E a gente pega essa sequência aqui, ó. Primeira operação perde, segunda perde, terceira ganha, quarta perde, a outra ganha, dei uma sequência de 3 perdas, ganha uma vaziazinha lá, ó, perde outra aqui, ganha uma aqui, perde 2. Aqui, ó, o cara desiste de mim. Tô certo ou tô errado? Desiste. Pô, o cara fez uma sequência de 10 operações, 12 operações ali, eu acertei 3 e errei tudo o resto. O que o cara vai fazer? Ele vai abandonar. Ele vai abandonar, ele não vai acreditar. Ele vai falar, não, o Fabrício é um papudo. Como é que você viu um negócio desse? Comecei a operar junto com o cara tomou um monte de stop. O Fabrício, e o operacional do Fabrício é uma bosta, porque todo mundo vai pro operacional, né? Eu cago pro operacional, tô nem aí com o operacional, tá? Mas todo mundo vai para isso. O operacional do Fabrício não presta. Fui operar com ele lá, tomei um monte de stop. Tudo bem, cara, então vá operar outra coisa que acerte mais. Só que você vai estar abandonando um operacional que fez essa curva de crescimento de capital aqui, ó. Sabe por quê? Porque você não teve fé, você não acreditou no que estava fazendo. E aí a gente volta no quê? No primeiro pilar dos 4 lá que eu passo para vocês do desenvolvimento do trader. O primeiro qual é? Você. Se você não acredita nisso aqui, é porque você não tem conhecimento de mercado suficiente. Por isso que você tem que estudar. Você continua acreditando que existe fórmula mágica no mercado, que você vai ganhar todo dia, que o mercado vai virar um caixa eletrônico para te servir. Para você entrar aqui, você que fez um curso de 10 dias, para você entrar aqui e tirar dinheiro, como o pessoal fala, né? Tirar dinheiro do mercado. Como se você fizesse um curso de 10 dias e fosse tirar dinheiro do tesoureiro do Bradesco, que opera com milhões nesse negócio aqui há 24 anos. E eles conseguem colocar na cabeça de vocês que vocês vão tirar dinheiro desses caras. Para, gente. Se você entrar no mercado com a ideia de tirar dinheiro do mercado, o mercado vai tirar até as tuas cuecas. No mercado, você vai colocar o seu dinheiro e você vai trabalhar com o seu dinheiro para fazer ele crescer o máximo possível. Por isso que aqui a gente não trabalha ganhando dinheiro no mercado, a gente trabalha para fazer o nosso capital crescer. Alguém aí escuta o Fabrício falar quanto é que ganha no mês? Quanto é que nós vamos ganhar na semana? Não, vocês só escutam eu falar o quê? Crescimento de capital, crescimento de capital, crescimento de capital. No mercado você não ganha dinheiro, no mercado você aumenta o teu capital. É o que eu falei para vocês no início na aula de hoje. Abram a mente e o coração de vocês, porque hoje vocês vão escutar coisas que as pessoas não falam. Só que vocês vão escutar coisas de quem está no mercado há muitos anos, junto com pessoas que estão no mercado há muitos anos e todo mundo se dando bem. Enquanto aqueles que querem tirar dinheiro do mercado continuam sendo os patos que pagam a conta desse negócio aqui. Tá? Então, abra a tua mente. O mercado não é tão simples e tão fácil como as pessoas imaginam. E por isso, você deve trabalhar
incansavelmente no primeiro pilar, que é você, buscando conhecimento, estudando, fazendo as tuas análises e fazendo as tuas simulações. Muitas das pessoas que assistem essa aula pedem o que o Marcos Simões pediu, olha, a planilha. Depois eu disponibilizo o link para vocês e coloco na descrição do vídeo lá, Marcos, depois que acabar a live. Só que, quando o cara pega a planilha, eu já digo, olha, amigão, você tem que ter uma amostragem de pelo menos 100 trades para que você possa ter um resultado confiável do que você está fazendo. Quantos trades nós temos hoje planilhados aqui que a gente fez juntos, pessoal? São. Vamos ver quantos trades a gente tem. São 346. Então a gente já passou e já passou bem do nível que o Vantarp diz que você tem que ter de operações para você já ter um parâmetro que você possa ter dados mais fidedignos, né? Que seria 100 trades. Nós temos 346. Quando eu passo a planilha de Monte Carlo e explico isso para as pessoas, muitos não têm isso. Sabe por quê? Porque o cara não sabe qual é a média de ganho dele, qual é a média de perda, quantas operações ele fez, qual que é o índice dele. O cara não sabe. Para você ver o quanto o trader é despreparado. O cara sequer sabe quanto é que ele ganha e quanto é que ele perde. E quer ser profissional e quer tirar dinheiro do tesoureiro do Bradesco. E o cara não sabe nem qual que é a média de ganho, qual que é a média de perda que ele tem. Ou seja, tá jogando, tá apostando. Nós temos apostadores no day trade. Trader de verdade é um ou outro. E aí o pessoal se espanta porque que a maioria perde. A maioria vai perder sempre, pessoal. Por quê? Porque são pessoas despreparadas, atuando num mercado extremamente complexo, com um nível de risco altíssimo e com conhecimento de 0 a 10, menos 2. Correto? Ah, Fabrício, mas quer dizer então que você é o fodão? Não. O fodão aqui se dana. O cara que entra no mercado e acha que é o fodão e que quer ter resultado expressivo, ó, senta na boneca. Mas eu não me considero um trader ruim. Não me considero. Por quê? Porque se eu for analisar, se eu for fazer uma avaliação do que a gente consegue fazer, analisando o SQN, então, para quem foi pesquisar aí sobre o Vantype, pode ser que vocês conheçam, ou todo mundo vai conhecer o SQN, que é o System Quality Number do Vantype, onde você, com esses mesmos dados que a gente jogou na planilha de Monte Carlo, você calcula a gente pode chamar isso aqui de uma nota. É como se o Vantype estivesse dando uma nota para o meu operacional. Tá? Então, hoje, o meu SQN é de 3,41. Tá? Se você pegar a tabela de classificação do Vantarp e você verificar 3,41, vocês vão ver que eu estou aqui, ó, no nível excelente. Então, de 3,01 a 5, o Vantarp classifica como excelente. Eu estou com 3,41, ótimo. Isso quer dizer que, segundo a avaliação do Vantarp, o meu resultado é excelente. E daí sempre tem um bestalhão que assiste essa aula e vem falar nos comentários do vídeo depois que os meus resultados são uma bosta. Aí eu vou acreditar em quem? No idiota que não sabe a diferença entre uma ordem stop e uma ordem limite, veio comentar no meu vídeo? Ou no Vantarp, que é considerado o maior nome do mundo quando se fala de gestão de capital e controle de risco? Eu prefiro acreditar no que o Vantarp fala do meu operacional, do que o retardado idiota que veio comentar no vídeo. Então, eu me considero um trader muito bom. Eu considero que os meus resultados são muito bons, porque é o que o Vantarp fala dele.
Ah, eu não concordo. Eu cago para tua opinião. Eu vou na que o Van Tarp fala. Correto, pessoal? Então não me acho um cara, mas me considero um bom trader porque os meus dados, segundo a avaliação do Van Tarp, eles me dizem isso, tá ok? É... Como é que você desenvolve fé? Que eu falei, você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, você não consegue levar adiante. Então eu sempre digo, faça um teste. Se você não conseguiu operar desse jeito, e muitas pessoas não conseguem, faça aquilo que eu recomendei na aula de ontem. Abra outra conta. Abra outra conta e opere do jeito que o Fabrício ensina. E na tua, continua operando do mesmo jeito, tomando na cabeça do jeito que você vem fazendo. Não tem problema. Mas depois de um ano, você compara as duas contas. Tá? Depois de um ano, você pega as duas. E olha, a tua, que você operou lá se lascando, tudo tomando na bunda, e compara com a outra que você operou igual o Fabrício. Para você ver qual das duas que foi melhor. Eu jogo o que você quiser com você, que a minha ganha da tua. Tá? É difícil achar um que ganhe de mim. Beleza? Então, para você desenvolver fé, o que você vai fazer? Teste. Porque a hora que você começar a operar dessa forma e começar a ver resultado, vai chegar um momento que você vai dar o braço a torcer. E vai falar, puta que pariu, o Fabrício estava certo. Desse jeito funciona o tal do day trade. Correto? E por que eu tenho tanta certeza? Por que eu tenho tanta fé? Porque eu testei e funcionou para mim. E depois que funcionou para mim, eu comecei a ensinar isso para as pessoas. E eu descobri um negócio mágico. Eu descobri que funciona para as outras pessoas também. Porque todo mundo que aplicou isso nas suas operações, que aplicou isso na sua maneira de operar, também conseguiu ter resultado. Aí eu desenvolvi essa fé inabalável que eu tenho de que realmente a minha filosofia funciona no day trade, porque funcionou para mim. E funciona para todas as pessoas que fazem a mesma coisa, é sinal de que realmente isto funciona. Correto, pessoal? E é tudo amarrado uma coisa na outra. Você, teu desenvolvimento como trader, você buscar conhecimento o máximo que você puder. Depois disso, você ter uma gestão de capital eficiente, e quando a gente fala disso, eu coloco até as tuas contas pessoais no mesmo balaio. Tá? Eu sempre digo, o cara que está apertado de grana não dá certo no mercado. Fabrício, eu tô apertadão. Não dá. Cara, vai buscar renda extra. Vai buscar renda extra, tenta se estabelecer melhor, dá uma aliviada nas contas e daí volta. Você vai se lascar. Não dá. Qual que é a chance de dar certo? Zero. Zero. Se você está passando por dificuldade financeira, você não vai conseguir, eu não tenho condições de fazer o aporte, Fabrício. Vai fazer outra coisa. Não é o mercado, não é para você nesse momento. Ninguém vai te falar isso. Mas o mercado, se você está passando por dificuldade financeira e você tenta operar para você ganhar dinheiro, você vai colocar um peso muito grande nas suas costas de ter que conseguir o resultado. E eu vou mais além. Você vai ter uma aversão você vai ter uma aversão à perda tremenda. Porque a hora que você tiver a operação negativa, que a gente vai ter de monte aqui, de paulada uma em cima da outra, a hora que você tiver a operação negativa ou uma sequência de operações negativas, você vai ver teu dinheiro indo embora com a tua conta de luz atrasada. E isso vai jogar em cima de você uma pressão psicológica e emocional tão grande que você não vai aceitar os dias negativos, os períodos ruins e as perdas. E você vai começar de qualquer forma a tentar recuperar aquilo. E daí o que vai acontecer? Você vai para o fundo do poço. Porque você vai perder o pouco de dinheiro que você tem. E isso vai te fazer um mal para tua cabeça tremendo. Não ignorem isso. Ah, porque mais uma vez eu digo, ninguém vai falar isso para vocês. É só o Fabrício que fala. E eu falo, ah, Fabrício, eu não consigo fazer o aporte. Nem venha, cara. Não é para você. Nesse momento, não. Vamos tentar uma renda extra, vamos, que nem eu falei, tem 200 mil possibilidades hoje de você melhorar, de você aumentar a tua renda. Vai para isso, não para o day trade. O day trade é a hora que você estiver tranquilo.
Ó, tô com as contas em dia, tô calmo, tô em paz comigo mesmo. Opa, vamos tentar operar então. Correto? Porque senão não vai dar certo. Correto? Então, conhecimento, o máximo possível. Gestão de capital, inclusive da tua vida financeira. Tem que estar com tudo saneado. Tudo bonitinho, senão não vai dar certo. Controle de risco é o mais importante de todos. Não pode perder mais do que está planejado. Tomou um stop no dia, para. O dia vermelho tem que ser pequenininho. Para qualquer porcaria que você tem de dia verde ser maior. Então, tomou um stop, para. Acabou? Vai fazer outra coisa. Tá? E aí, a gente fecha a tampa com a aula de amanhã, onde a gente vai trabalhar um pouco a respeito de operacional e a gente vai ver como que eu acho que você deve operar para você colocar isso em prática, para que você comece a ver os teus primeiros resultados, para que você feche lá o teu primeiro mês positivo, para que você entre numa sequência positiva e para que você comece a ver a tua conta aumentar de tamanho, que foi o que eu mostrei para vocês na aula de ontem. Para que você olhe para o risquinho da tua conta lá e veja ela subindo, aquele risquinho inclinando para cima, como eu ensinei para vocês na aula de ontem, tá? Então, na aula de amanhã, que vai ser a última dessa série de 4 aulas, a gente vai conversar sobre o operacional e como que eu acredito que vocês devem colocar tudo isso que eu ensinei em prática a hora que vocês estiverem efetivamente operando. Legal? Vamos lá ver as perguntas. Doutor, aqueles operacionais que o povo fala que acerta 90. Tem, nós temos um, João Vitor, que eu e o Clênio desenvolvemos, que é você operando ele direto, cara, operando todo dia, operando direto. Em 2 anos, ele deu 6 stops. Tá? Ele, se eu não me engano, ele dá 98 ponto alguma coisa de índice de acerto. Um operacional que eu e o Clênio desenvolvemos, que você opera na abertura do Ibov com ele. Tá? Acerta 98% das operações. Só que o dia que ele erra, ele quebra a tua conta. Então eu pergunto, devolvo a pergunta para você. É viável? Não é, cara. Porque o que adianta? Você vai ganhar, 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 só que um dia você vai perder. E do dia que você perder, você perde tudo. Quebra a conta. Então, na minha opinião, não é viável, cara. O índice de acerto não alto, e índice de acerto muito alto. Alguma coisa o cara tá fazendo para conseguir atingir aquilo. Porque operacionais equilibrados são aqueles que você ganha e perde mais ou menos a mesma coisa. O cara passar de 60% é difícil. Tá? Então, quando você vê operacionais que têm índice de acerto acima de 70, algo muito grave está sendo feito para o cara atingir aquele nível de acerto. Senão não atinge, cara. Tá? Vendendo um com 100%. Acerta, é o que eu falei, Anderson. Só que um dia vai dar errado. Como aconteceu com o meu operacional que eu operava lá em 2018, que eu operava com um grupo de traders, amigos meus, e dava 100% de acerto, cara. A gente tinha backtest daquele operacional, os caras pagaram banco de dados da B3 para ter o gráfico de 5 minutos desde 2010, 2011. Nunca tinha dado um stop. Nunca. Era 100% acerto, cara. Um dia deu. E sabe o que aconteceu no dia que deu? Eu, com os meus amigos, perdemos mais de R$ 1 milhão aquele dia, somando todos. A gente tava num grupo de uns 20. Foi mais de R$ 1 milhão aquele dia pro saco, cara. Ou seja, basta estopar esses operacionais milagrosos, basta um dia que não dê certo. Um dia que não deu certo, quebrou todos que estavam operando, tá? Por isso, fujam disso. Ou como eu digo hoje, né? Eu não falo mais pro cara fugir. Hoje eu mando o cara operar. Quando vem, Fabrício, o operacional lá que eu vi, o fulano vende lá, rompe o gráfico, o candle de 15 minutos para cima ou para baixo, não está encostado na VWAP, não está encostado na bunda não sei de quem, é só comprar. Funciona? Opere lá, cara. Melhor coisa é você operar. Vai lá, opere. Aí o cara aprende. É o melhor jeito para o cara aprender. Vai lá e opere. Tá? Não acreditem em pessoas
que vendem fórmula mágica para vocês ganharem dinheiro. Se isso. Vou usar uma frase do João Homem. Ele deve agora estar correndo para pagar essa frase dele de todo lugar, né? Eu tenho. Acho que eu tenho, porque essa frase ele não falou, essa frase está escrita por ele. E eu tenho. Não me lembro como é que é o nome do documento que ele escreveu lá. Ele escreveu uma espécie de um livro, um estudo dele lá. Eu tenho até hoje o PDF. Se alguém lembrar aí como era o nome, me diga. Eu não lembro agora. Isso acho que foi em 2019. Ó, frase do João Homem. Presta atenção, presta atenção. Frase do João Homem. Abre aspas. Se um dia alguém te oferecer uma ferramenta capaz de fazer você ganhar dinheiro, rasgue o seu atestado de trouxa, porque isso não existe. E se existisse, jamais seria oferecido para você. Fecha aspas, tá? Então, essa é uma frase do João Homem, que eu tinha ela escrita, inclusive, no meu mural aqui. Durante anos eu tive aquela frase escrita aqui. Reflita sobre ela, tá? Não existe caminho fácil no mercado. Legal? Deixa eu só dar uma olhada lá no YouTube se ficou alguma pergunta. Antes de desligar a gravação da aula, já respondi o Marcos Simões lá. Eu estou usando o seu operacional para o cenário de mercado lateral, reversão, tendência. Isso aí. Aham. Boa. É isso aí mesmo, Marcos Simões. Parabéns, cara. Você vai ver que os teus resultados vão começar a melhorar automaticamente, tá? Eu vou desligar a gravação, pessoal, porque a gente terminou já a parte da nossa aula teórica. Agora a gente vai para a parte operacional. Então vamos desligar a gravação.